Nova. Mariana, fala aí, oi. Mas destrava o som, Mariana. Pronto. Mariana está. Eu sou cercada de M's, tá? A Mariana, a outra Mariana, fala também oi. Olá, boa noite, tudo bem? O Márcio também, que trabalha conosco. A Rose, que não tá dando para ver. Que não tá dando para ver a carinha dela aí. Deixa eu dar uma boa noite para esse pessoal com muita energia, Valéria. Opa, vamos lá. A Rose e o Márcio estão bem. Pessoal, peço desculpa aí da ausência da minha câmera, mas é só hoje que eu estou me sentindo muito incomodada. Não, tranquilo, faz parte. Eu vou pedir que todos, antes da gente iniciar, ativam o mudo de vocês, porque senão atrapalha o som externo, né, da gente ouvir aí o pessoal. E aí, nós vamos só para administrar aqui a logística da nossa palestra, da nossa noite, nós vamos então pedir que as Marianas, o Márcio, acho que eu não pus o Márcio, e a Rose, eu estou meio perdida aqui no meu... Aqui, achei você, Márcio. Habilite, se for preciso, o microfone e as perguntas também que vocês quiserem fazer aí para a doutora Gelson. Então, nós estamos iniciando setembro, né? Um setembro que todo mundo já está conhecendo como Setembro Amarelo, que é a sensibilização contra o suicídio. E a gente pensou em amarrar o útil e o agradável. A Rose vai falar um pouquinho para vocês, que a gente hoje tem um curso, né? Que fala do que nós vamos tratar durante esse mês aí. Você quer falar um pouquinho, rapidinho, Rose? Fazendo um favor? Sim. Então, pessoal, nós temos um curso de graduação que chama Práticas Integrativas e Complementares. O que seria esse curso? É um curso superior aí, né? Um tecnólogo com consideração de curso superior, que ele vai formar o profissional para qualificar em métodos terapêuticos, voltado exatamente para a melhoria integral dos pacientes, que é o que vai casar muito bem o que a doutora Gelsi vai comentar hoje. Então, os profissionais, eles precisam estar aptos para gerir equipe e desenvolver essas competências que são tão importantes dentro da área técnica da saúde, né? Então, que envolve o reiki, envolve as terapias alternativas. Então, aí é um complemento da saúde, né, e do medicamento. Exatamente o que a doutora Gelsi vai comentar hoje conosco, né, para tirar a dor, né, doutora? E é isso. Então, nós temos esse curso disponível. Quem quiser mais informações, depois a Valéria vai deixar o contato aí para a gente estar passando. Sim. Eu vou também pedir, quem tem necessidade de certificação, que deixa aí no chat o telefone de vocês e para que depois, e a cidade, tá? O telefone e a cidade, para que a gente possa depois entrar em contato e fazer essa certificação. Eu sei que para quem faz cursos tem as atividades complementares, é muito rica. Hoje nós vamos começar com esse pupurri, tá? E a gente vai estar aí no dia 14 com a Luana Arbex. Ela é deixa eu ver aqui. É isso mesmo, Nossa, fiz um rolo aqui. Desculpa, Luana, ela está aqui conosco aqui. Naturóloga, tá? Vai estar falando no dia 14 na vida. Você é mais importante. E no dia 21 nós vamos estar com os musicoterapeutas, que tem um canal lindo, maravilhoso, chamado Vibracanto, a Karina e o Ricardo, que vai também estar trabalhando a saúde emocional e somando aí com o que nós vamos iniciar hoje com a nossa querida e brilhante doutora Gelsi Campos. Ela é graduada em Medicina pela Unicamp,
doutora em clínica médica pela USP, ela é pós-doutora já, né? Especialista em homeopatia, medicina chinesa e já atua bastante tempo aí na área, com ênfase na virologia, nas epidemiologias. Pode complementar, doutora Gel, se eu estiver aqui. Não, fico cansada. Faltando alguma coisa, nessa medicina preventiva e vigilância ambiental, certo? E hoje ela vai estar aqui um pouquinho conosco, falando um pouquinho, né, da arte de curar. Doutora Gelsi, a palavra da senhora. Muito Boa obrigada, noite. Né, primeiramente. Eu que agradeço o convite. Pensar que há alguns anos atrás era praticamente impossível a gente estar numa reunião dessa, porque a frase que impactou a minha vida foi dita pelo pai da homeopatia: na arte de curar, deixar de aprender é crime. E eu fui, ao longo desses 40 e tantos anos que eu venho buscando dar ao paciente o melhor possível naquele momento de vida, eu venho então buscando as diferentes práticas terapêuticas, desde contato com os índios lá no Mato Grosso, a fitoterapia, tudo isso aí que você falou, a medicina chinesa, a homeopatia, ou seja, eu fui buscando e agregando aquilo que eu fui aprendendo e fui anotando. Muitas dessas pesquisas não puderam ser publicadas, porque não existia revista específica na época. Esse linguajar, práticas integrativas e complementares, surgiu em 2006. E a minha trajetória começou antes de eu entrar na medicina, em 1974. Então, não existia nenhuma organização política e da atenção básica. Foi só depois da criação do SUS em 88, tal, que isso começou a próprios homeopatas fizeram um movimento, ação pelo semelhante. Isso aí foi, então, tomando corpo e chegando às bases, digamos assim, né? Então, os terapeutas, né? Você estava em dúvida do nome, né? Ela se intitula naturóloga. Mas quando ela exerce a naturologia, ela é uma naturopata. Mas esses nomes foram modificando ao longo do tempo e até hoje ainda não se chegou a um consenso que eu acho muito certo. Tanto é que hoje eu falo de medicina biopsicoenergética e de integração terapêutica, integração de práticas terapêuticas. Por que não complementares? Porque muitas delas, no caso a medicina chinesa, ela é ampla e ela consegue tratar o indivíduo como um todo, sem complemento, digamos assim. Então, se eu acho que aquele paciente deve ser tratado com medicina chinesa, então eu não preciso fazer uma complementação. Algumas outras eu posso chamar de complementares. Como eu também posso utilizar somente a música para tratamento de determinadas doenças. É outro conceito que eu gostaria que ficasse diferente. Para essa medicina biopsicoenergética, não existem doenças, existem doentes. E quando eu falo de doentes, eu vou falar também de uma ampliação dos conceitos de anatomia, fisiologia, patologia, tá? Então, eu não posso ficar só no corpo físico, eu tenho que partir para os diferentes corpos sutis, em suas diferentes camadas, e exercendo a sua fisiologia através dos chakras e das glândulas do corpo físico. Então, uma emoção pode alterar um dos corpos energéticos e essa alteração vai impactar o corpo físico através de um canal
que podem ser os meridianos chineses, como podem ser as glândulas. Isso tudo numa orquestra perfeitamente integrada e que vai dar a cada paciente uma maneira de reagir muito individual. Então, por isso que eu digo, essa integração vai ser feita caso a caso, momento a momento daquela pessoa que entrou em desequilíbrio. É como se fosse uma orquestra que o médico seria o maestro. Então, agora eu vou entrar, sei lá, com o violoncelo, agora vai entrar a flauta, agora vai entrar o piano, entendeu? Então, uma compreensão ampla desse ser que vai ser possível, então, eu detectar que nível está essa alteração e escolher a prática terapêutica mais adequada e disponível, né? Porque um outro desafio é que a gente não tem profissional suficiente, nem para indicar e nem para utilizar. Então, você vê ainda não tem uma sintonia desse movimento de uma maneira harmônica, né? Então, falta maestro, falta gente tocando piano, gente tocando violoncelo, e às vezes falta a compreensão da partitura, né? Que de repente eu estou tocando uma música ou estou tentando ler uma música que está numa outra clave, tá? Falando aí no linguajar de músico, tá numa outra clave, eu tô lendo, ela tá numa clave de sol, eu tô lendo numa clave de fá. E por quê? Porque às vezes o paciente não se demonstrou também totalmente, ou a doença dele pode estar bloqueada por várias coisas. A gente tem muitos bloqueios, né? Uso de agrotóxicos nos alimentos, uso de... Vocês estavam falando, que calor, que tal. Realmente, tá um calor seco, sem água, né? Então, realmente, as coisas também vão mudar, né? Quando o paciente, ele vai manifestar o sintoma dele, ele vai ter esse viés, o viés do tempo seco e quente, entendeu? Não sei se me fiz entender. Sei lá, é tanta coisa para falar que eu fico pensando para onde que a gente vai. Esse movimento começou, vocês falaram em terapias alternativas, né? É um termo que os terapeutas alternativos execram. Na realidade, em 1985, teve a Associação Internacional das Terapias Alternativas que mudou esse nome para terapias avançadas. Ou seja, a gente tem aí 35 anos que já não é mais esse nome, alternativa. Era uma alternativa, mas hoje é uma terapia que ela anda junto com a física quântica, o movimento de átomos, de moléculas, ela transcende isso. No caso da homeopatia, por exemplo, você vai lidar com acelerador de partículas e nanotecnologia, certo? Hoje a gente sabe que realmente ela é avançada mesmo, certo? Você vai lidar com campo magnético, então chamar de alternativa é até pejorativo, né? Então terapias avançadas que levam em conta uma física diferente, física de um movimento já de cordas, não é aquela física newtoniana clássica que o ser humano era um conjunto de canos e bombas mecânico, né? Hoje a gente já sabe que o próprio Reiki, ele vai mudar até um tratamento de anemia. Ele tem estudos que
aumento de hemácias com a aplicação do reiki, certo? E como esse exemplo tem milhares de outros, certo? Por exemplo, da homeopatia mudando o tamanho das folhas de uma samambaia. Eu entro aí numa terapia genética, certo? Mas isso tudo ainda não é totalmente compreendido. Por quê? Nós não temos armas para que as bactérias fossem reconhecidas. Eu precisei do microscópio. Antes disso, o Lister foi vaiado pelos cirurgiões de Londres porque mandou lavar as mãos antes de entrar na cirurgia. Eles tinham orgulho de sair da sala de necrópsia e entrar na cirurgia, e melhor cirurgião era aquele que tinha o avental mais sujo de sangue. Então vocês imaginam quantas pessoas morreram por conta disso. A hora que inventaram o microscópio, até o Pasteur foi também ridicularizado, aí ele passou a ser compreendido. Hoje, quando a gente fala dessas coisas, que a gente não tem totalmente um instrumento para medir, a gente fica assim, sendo tratado como loucos, né? Eu tenho essa experiência que nos meios homeopáticos eu sou tratada como louca porque ainda uso alopatia. E nos meios alopáticos eu sou tratada como louca porque eu utilizo homeopatia e outras terapias, né? É compreensível porque não existe uma indústria farmacêutica por trás de todas essas técnicas terapêuticas, certo? Então, o lobby, a publicidade é muito diferente. Exatamente por isso que eu não deixo, porque eu acho que também a alopatia tem o seu lugar e o seu momento. Porque quando o indivíduo já entrou num quadro de falência de todos esses sistemas, eu tenho que fazer uma terapêutica de reposição ou de modificação de estruturas biológicas. Então eu tenho que, digamos assim, apelar, certo? É como a gente quando tem que usar uma cortisona, né? Que ela bloqueia todas as manifestações de lidar com a nossa imunidade, né? Então eu tenho que usar, mas quando o paciente está muito grave, às vezes eu não tenho outra arma que não essa. Então, muitas vezes eu tenho que usar uma oncoterapia, uma quimioterapia no caso de oncologia, ou seja, o que é o câncer? É exatamente quando houve uma falência completa do sistema, em que as células estão se multiplicando sem noção, digamos assim, né? De uma maneira rápida e alterada. Então eu tenho que usar um remédio que breque isso, né? Então, eu acho que a alopatia tem o seu lugar e o seu momento. Todas as técnicas terapêuticas têm o seu lugar e o seu momento nos diferentes indivíduos. Então, eu acho que a gente não deve desperdiçar nenhuma, entendeu? É esse meu entendimento. Então, eu estou tentando escrever um livro com essa integração, certo? Há muito tempo. Agora ele anda andando um pouco mais rápido, exatamente para você. Quando você para uma e coloca a outra, quando você complementa com outras sem prejuízo, né? Porque quando eu uso a cortisona, eu vou ter que entender que ela está botando o meu sistema imunológico, meus soldados, para dormir. Então tá, o que eu posso usar que não atrapalhe esse sono, mas que eu possa beneficiar o paciente? E existe, você vê a música, por exemplo, a música, ela
penetra em determinados recônditos desse sistema imunoneuropsicoendócrino de uma maneira maestra, sabe? Ímpar. E ela pode trazer benefícios. As cores e uma série de outras. Então, você saber exatamente quando entrar uma, quando sai outra, fazer o diagnóstico certo da profundidade, essa é a arte. No meu entender, a arte de curar. É você determinar ao paciente o que ele tem, qual a profundidade da sua doença e qual é o que você vai dar, qual é a composição desse tratamento para que ele possa retomar, na medida do possível, a sua missão de vida, digamos assim. Sei lá, eu acho que eu gostaria de perguntas, eu não sei mais para que lado que a gente pode ir, de repente... Até é interessante estar trazendo essa orquestra, né? Que é o nosso organismo. Sim. E que algo que não está afinado gera essas diferentes doenças que a gente hoje vê e classifica. E a depressão, né? A questão hoje, a gente está nesse momento do setembro amarelo aí, laranja, sei lá que cor que está ligada a esses fins, a esses problemas, a essas situações, ou tem só um fundo psicológico, é somado fisiológico com psicológico, e como que eu poderia, né? Como que poderia tratar, como que poderia conduzir para que essa harmonia voltasse no ser humano? Eu vejo essa questão da depressão sobre diferentes aspectos. Eu não sei uma classificação psiquiátrica, eu vou te dar uma classificação bioenergética, tá? Então, eu tenho aquele indivíduo que ele tem uma não aceitação da situação, e isso ficou bem claro agora na pandemia, certo? Ele não aceita a situação, então ele se deprime. Então é como se fosse uma revolta. Não, eu não quero isso, tá? Então ele se isola. Outros que são extremamente sensíveis, e nesse caso também durante a pandemia eles ficaram mais próximos, sabe que em psiquiatria social as pessoas, os conflitos estão dentro da família geralmente, né? Então aqueles que são mais sensíveis, eles vão responder mais a esse tipo de confinamento. Mas existem também as pessoas que são tão sensíveis que elas captam as dores das outras pessoas e pensam que é dela, certo? Isso é bem falado e bem estudado na psicotransiterapia, certo? Que é as personalidades intrusas que podem acometer as pessoas. Então, nós temos que ver qual a causa da depressão. E a tendência ao suicídio, digamos assim, é exatamente não saber lidar com isso, porque os tratamentos são sempre um só, certo? Então eu dou um antidepressivo, acabou, tá, tudo bem. Só que às vezes as causas da depressão são de origens diferentes, a meu ver, certo? Então muitas vezes vem de uma coisa do passado, a pessoa sofreu muito na infância e ela quer continuar ficando sofrendo, porque quando sofrendo ela tem determinados reconhecimentos, né? Tipo uma autopiedade. Então a gente tem que ver bem o diagnóstico dessa depressão e para instituir a terapêutica, né? Então existem depressões que devem ser tratadas com medicamentos, outras depressões que têm
o seu tratamento com a psicotransterapia ou mesmo com reiki e também com a psicanálise ou com a própria psicoterapia e com a farmacoterapia, né? Porque quando a pessoa está num estado que ela não aguenta, ela então verbaliza alguma coisa, ela não verbaliza que ela vai se suicidar. Geralmente ela mantém às vezes um discurso de ser muito alegre, muito para cima, tal, e meio que engana quem está ao lado, certo? Então nós temos que prestar muita atenção naquilo que a gente sente, sabe? Essa pessoa tem uma alegria que não tá legal, que não é bem, eu não sinto isso. A gente acreditando naquilo que a gente sente, a gente é capaz de fazer diagnósticos melhores, porque o sentimento do terapeuta também vale muito. Evidente que ele tem que ser trabalhado para não misturar os sentimentos dele com aqueles que ele está pensando que vem do paciente ou não. Enfim, muitas vezes é uma agressão essa tentativa de suicídio. É uma coisa de querer machucar quem fica. Tipo, eu tô tão machucado que agora você vai ver, vou te machucar. Então eu saio de cena, certo? Então tem várias formas. É como se fosse um arco-íris com várias nuances de cores. E eu não... Essa coisa de você falar, ele tá com depressão, mas quais são aquilo que você vai estudando caso a caso. E se a manifestação ela é multicolorida, o tratamento também tem que ser amplo. Então tem que trabalhar a família, tem que trabalhar todas as coisas, entendeu? Porque do mesmo jeito que o idoso, o doente mental, ele é chamado de custoso, né? Então, o idoso é custoso, se você não entende, não compreende, não respeita, ele vai ser custoso. O doente mental também. É como se ele estivesse gritando, alguma coisa não está bem, não está bem, não está bem. É a maneira dele gritar, né? Aí você, analisando isso, é que você vai instituir a terapêutica. Que não pode ser simplesmente... Não sei se vocês têm notado, mas todo mundo toma fluoxetina e Prozac, sabe? Umas substâncias e outras correlatas. Ninguém tem condição mais de ter um certo dissabor ou frustração. Nós estamos aí educando também umas crianças que não podem ter frustração. Que vai ser isso no futuro? Certo? Se você não ensina a criança a ter frustração, ela não vai saber resolver problemas no futuro. Então é fácil você pegar uma criança e colocar no 2 degraus para cima. O difícil nessa educação é falar, vai meu filho, pisa aqui, eu tô aqui do teu lado, pisa o outro, sabe? Esse tipo de suporte para que você possa, então, criar um ser humano no sentido de ele enfrentar as frustrações da vida. Porque a gente não está aqui a passeio, não. Isso aqui não é fácil. E nem para amadores. A Luana tem uma pergunta. Isso, eu queria perguntas. Tirou da minha boca. Vamos lá, Luana. Se você puder tirar o mute do seu microfone e fazer a pergunta. Pronto, tô desmutada. Na verdade, eu tenho um monte. Eu tô aqui absolutamente extasiada e emocionada de poder estar conversando aqui com a doutora. Primeiro que até onde a gente chegou aqui com toda essa explanação, eu acho perfeito. E eu tenho duas perguntas muito importantes, assim, que estão... Na verdade, é uma pergunta que aborda 2 aspectos. Primeiro, a questão do autoconhecimento, né? O quanto, falando de uma pessoa adulta, né?
que a criança ainda é um outro aspecto, é uma outra pegada. Criança, você trata a família, você não tem por onde correr, né? Mas adulto não, adulto você já trabalha separadamente. Agora, o quanto essa pessoa precisa se conhecer para entender quando ela precisa de ajuda e o quanto as pessoas precisam entender esse conceito diferenciado de saúde, até para se libertar um pouco dessa medicina convencional, que é só a fluoxetina e não tem nenhum outro tipo de acompanhamento, né? São 10 anos já atendendo com as pessoas e eu percebo muito que se eu não trabalho com ela, essa compreensão de que ela é um todo, que ela existe em outras instâncias, que se conversam mutuamente e que se ela não mantém essa conversa em harmonia, alguma coisa sai do lugar, a gente não flui no tratamento, né? Então, como que é a visão da senhora dentro desses dois aspectos? A visão é trágica. Por quê? Antes de entrar na live, eu estava conversando com meus colegas de turma e a queixa de hoje era que uma ginecologista, amiga minha, estava examinando a paciente lá, naquela posição legal, e a paciente estava no celular o tempo todo. Durante todo o exame, a paciente ficou no celular. Eu falei assim, gente, hoje eu tenho que falar de arte de curar, como é que a gente vai fazer? Daí eu coloquei novos tempos, aí a outra virou e falou assim, novas doenças. Quer dizer, você, enquanto terapeuta, como você vai se trabalhar para se autoconhecer? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que guardar na gaveta é o orgulho, tá? Então, a gente pode ir através dos chakras, aí você vai vendo, né? A partir do terceiro, você consegue começar a se conhecer. Mas nada é perfeito. Eu acho que tem um comandante geral, um barbudão lá em cima, que ele coloca os pacientes mais ou menos certos com os terapeutas certos. Certo? Esse planeta ainda está em construção. Então, não adianta a gente querer, nossa, eu tenho pacientes que são terapeutas e que, mas eu não me encontro em condições. Não, você tem que sempre tratar, nem que for para você tratar do vizinho, certo? Se caiu na sua mão, você faz o melhor que você puder e peça ajuda quando você não souber. Sempre. Não adianta esse preciosismo, mas eu ainda não sei. Já aconteceu comigo, por isso que eu estou falando. Mas eu preciso estudar mais, eu não sei esse remédio. A gente não trabalha sozinho. A gente tem muita intuição. Basta a gente estar ligado ao cosmos que a ajuda vem. E o paciente, às vezes, precisa escutar isso. Olha, tudo bem, você pode continuar com seus remédios, com as suas coisas. Eu preciso só saber aonde você quer chegar. Se você... que adianta você tomar o remédio? Adianta. Eu fico no piloto automático. Até quando você precisa ficar no piloto automático? Eu estou do teu lado. A hora que você quiser, vamos fazer uma tentativa de retirar. Na medida do possível. Não conseguiu, volta. Vamos ser humildes. Todas as técnicas terapêuticas que estão aí estão a nosso serviço. Então, a gente está aprendendo a lidar com cada uma delas. Então, eu vou um pouquinho aqui, não deu, volta. Você entendeu? E às vezes, só uma conversa, certo? Vai melhor do que qualquer remédio. Porque não adianta eu fazer uma receita. Me ocorre um caso de um paciente, que eu estava até conversando com ele agora mesmo. Foi me passado num plantão um senhor que não queria tomar a perna estava inflamada lá do tornozelo até quase aqui na coxa, mas inflamada mesmo, com risco até de, se não cuidasse, amputar. E o médico que
tinha pego e estava saindo, falou, olha, eu não sei o que mais, ele não quer tomar os remédios, eu já receitei, eram antibióticos assim, do mais alta espectro. Os outros era tudo resistente. E ele falou que não ia tomar, que ele preferia morrer. Bom, aí ele entrou no consultório. Aí eu falei, nossa, eu conhecia ele, assim, lá da recreativa. Aí eu comecei a conversar com ele, não, mas eu não vou tomar, eu prefiro morrer, tá. Olha, mas como que vai ficar aquela pessoa que ensinava todo mundo que ir lá nadar um pouquinho todo dia era tão bom? E aí eu fui levando ele na conversa. Sério. Até que 2 horas depois, ele aceitou tomar o remédio. Entendeu? Às vezes não aceita o remédio. A pessoa está tão doente, tão mal, que ela não aceita o remédio. Foi acender uma luzinha que ele era importante para alguém, que ele todo dia convencia as pessoas a irem lá quando ele estava bom, que acendeu uma luzinha e ele aceitou o remédio. Mas ele já tinha passado com todo mundo e ninguém puxou o saco dele para falar que ele precisava tomar o remédio, entendeu? Ele precisava daquele remédio, daquela puxaçãozinha que eu falei com ele, entendeu? Não, tá. E ele foi, tomou e sarou, não precisou amputar a perna, entende? Então, às vezes, a terapêutica é aquilo que você intui na hora. Eu acho que essa é a arte, entendeu? Não deixar nada para trás. Mas a Luana falou que tinha 2 perguntas. Qual que era a outra? Luana? A importância, dentro desse processo terapêutico todo, da pessoa que está passando pelo tratamento se entender em todas essas instâncias. Entender que ela tem um espírito, uma consciência, uma alma, e cada um chama como quer, esse princípio inteligente que anima o corpinho, né? Que além do corpinho, as relações interpessoais, a relação com a natureza, toda a questão energética, mental e emocional, o quanto ela se entender existindo em todas essas instâncias, colaboram para que o tratamento dela flua, para que ela se restabeleça. Eu acho que a fruta não cai do pé quando não está madura. E não adianta você cutucar com a vara que ela vai pular e vai apodrecer. Mas você pode usar um linguajar diferente. Por exemplo, eu tenho um paciente que é de uma igreja muito radical. Ele de uma igreja, acho que é evangélica, mas é assim, é tão radical que ele não pode ir num casamento comer um doce, por exemplo. Entendeu? E ele tem uma mediunidade absurda. Como que eu vou falar para ele que ele tem uma mediunidade se ele não pode nem comer um doce num casamento que não é da igreja? Então, aos poucos, eu descobri que eu falei que ele tem um dom. Quando eu falo, olha, você tem um dom, aí se você se ligar com o seu, com Jesus, com Cristo, sei lá, com o seu, você vai, entendeu? Você vai contornando. Na realidade, tem pessoa que pode você acender a luz. Tem outros que você tem que vir com uma vela, mostrando aos poucos. É o que ela consegue. É esse o amadurecer. Esse paciente está comigo há uns 15 anos. Ele foi em outras igrejas evangélicas agora. Ele chegou a viajar. Você entendeu? E ele assim, ele foi ver as origens da fé dentro daquela religião. Eu acho que ele está evoluindo, porque muitas coisas ele não faz mais, ele consegue controlar esse dom, que antes ele gritava no meio da noite, tinha pesadelo, hoje não. Com os remédios homeopáticos e tal, ele consegue viver mais feliz.
Então, não se precipita. Porque às vezes a gente quer tanto que a pessoa fique boa, que a gente vai lá com o pau e cutuca e a fruta cai antes da hora. Vai dando à medida que vai aparecendo. É como fazer um crochê, ponto por ponto. Doutora Jean, tem aqui, ó, a Rose quer fazer uma pergunta, mas antes a Maria Eugênia, ela está com infecção bacteriana por causa de pedra no rim, nefrite. Ela pergunta qual remédio que ela pode tomar. Eu estou tomando antibiótico por causa da nefrite e não posso tomar antibiótico. Então, o que está causando a infecção? A pergunta é essa. É a pedra que está atrapalhando a saída da urina, concorda? Então, ela vai ter que tirar a pedra. Entendeu? É uma obstrução mecânica. Então, aí vai ter que ver qual é o método, o tamanho da pedra, que lugar que está. Você entendeu? Agora, existem outras... Hã? Oi? Tem que ir no médico lá mesmo. Sim, eu acho que tem que ver a causa. Agora, por que ela fez essa pedra também? São sentimentos estanques, tem o fator genético, tem sentimentos muito fortes, arraigados. O rim tem a ver com viver